Oi pessoal, sejam bem-vindos. No tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer esse ursinho de amigurumi. Ele é bem facinho de fazer, a gente começa ele aqui pelas perninhas, faz todo o corpinho e aí depois a gente vai precisar costurar os bracinhos e as orelhinhas. Mas é bem facinho mesmo. Tem essa troca de cor aqui que ela fica muito legal, fica com um acabamento muito bonitinho que vale a pena aprender. E pra semana que vem eu vou ensinar a fazer esse cestinho com os peixes, que é o que eu usei pra fazer a composição da foto, que ficou muito bonitinho e tem tudo a ver com o nosso ursinho. Bora pro vídeo? A gente vai iniciar o nosso ursinho pela parte de baixo, né? Então a gente vai começar fazendo as perninhas e aí a gente vai subindo até finalizar a cabeça. Então a gente inicia fazendo o anel mágico. Eu sempre dou uma voltinha do fio, seguro aqui onde ele cruza, insiro a minha agulha bem aqui no centro, puxo o fio que tá aqui no novelo de frente para trás e trago ele por dentro da voltinha que a gente tinha aqui embaixo. Agora a gente laça o fio novamente e puxa por dentro da laçada que já estava na agulha. A gente já tem o nosso anelzinho mágico pronto. Eu gosto de puxar essa alcinha para fora, mas não precisa. E aí a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, a gente começa inserindo a nossa agulha aqui no centro, laça o fio lá de trás e traz aqui pra frente, laça o fio novamente e aí a gente tira de dentro dessas duas alcinhas que estão aqui na agulha. Esse é um ponto baixo. A gente precisa fazer mais 5 pontos para finalizar essa carreira com 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, dou uma soltadinha aqui do fio, né, da laçada. E aí, essa pontinha a gente puxa. Não precisa puxar muito ainda. Volto aqui a minha agulha, vou inserir aqui no primeiro pontinho, né? No primeiro ponto baixo que a gente tem e vou fazer outro ponto baixo em cima dele. Esse já é o primeiro ponto da segunda carreira. Agora, eu solto novamente aqui o meu fio e aí eu vou apertar completamente o meu anel mágico, né? Eu vou fechar ele completamente. E depois que eu puxei bem, eu vou fazer um nozinho para ele não abrir. Esse nozinho tem que ser bem rente. A peça ainda tá bem pequenininha, mas a gente já pode pôr o marcador no último ponto da carreira, tá? Então, esse que a gente fez aqui por último já é o primeiro da segunda carreira. Eu coloquei o meu marcador um ponto antes, que é o último ponto da primeira carreira, né? Que foi o 6º ponto do anel mágico. Então, a gente já tem aqui na segunda carreira o primeiro ponto feito. E agora, no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, eu insiro a minha agulha aqui e faço 2 pontos baixos dentro do mesmo espacinho da base. Então, meu aumento tá pronto aqui. E agora, eu vou fazer 4 pontos baixos até chegar aqui no meu marcador. Um ponto para cada ponto da base. Finalizei a segunda carreira com 7 pontos baixos. Volto meu marcador aqui para o último ponto. E aí, eu vou começar a virar o meu trabalho aqui para ele ir tomando a forma da perninha. Então, eu vou dar uma apertadinha aqui para ele já ir virando uma cumbuquinha. A terceira carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. Eu sempre dou essa puxadinha que é para ajustar o ponto. E agora, no próximo ponto da base, a gente vai fazer um aumento. E nos 4 últimos pontos, né, nos 4 pontos que sobraram, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Volto meu marcador aqui para o último ponto. A quarta carreira, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. No próximo ponto, a gente faz um aumento. E aqui nos últimos 4 pontos que sobraram, a gente faz 4 pontos baixos. E aí, a gente já tem a primeira perninha pronta. Vocês podem soltar aqui a laçada do fio, deixar só um espacinho, não precisa deixar um fio muito longo, né? E aí, corta. Eu não vou cortar porque eu já tenho a minha primeira perninha pronta, que é essa daqui. Esse ponto aqui é o último ponto que a gente tem aqui. Então, depois que cortar o fio, é só puxar a laçada. Essa pontinha aqui eu vou esconder. Eu gosto de usar uma pinça para fazer isso, que eu acho que fica mais fácil. Então, a gente joga ela lá pra dentro. E essa pontinha aqui de fio, pra fazer o arremate, né, pra gente deixar ela mais segura, eu vou passar dentro de uns 3 pontinhos aqui, pegando só a alcinha de trás, ó.
Então, eu vou pegar aqui só a alcinha de trás do próximo ponto da base e dou uma laçada do fio. Vou no próximo e puxo novamente o meu fio. Depois que a gente passou aqui dentro de 3 pontinhos, a gente pode esconder também aqui dentro da perninha esse restinho de fio que sobra. Então, a gente vai precisar repetir, né, todo o processo que a gente fez para fazer a segunda perninha. E aí, quando a gente estiver fazendo a segunda perninha, a gente não vai cortar o fio, porque a gente vai continuar trabalhando direto daqui, né? Então, a gente finalizou a quarta carreira com 9 pontos baixos. Eu vou manter o meu marcador de pontos aqui no último ponto dessa carreira. E agora, a gente vai começar a quinta carreira. E aí, a gente faz aqui 3 pontos baixos. Agora, a gente pega a nossa primeira perninha, né, que a gente já tinha tecido e feito o arremate antes, e a gente precisa identificar onde está o nosso aumento. Então, aqui na minha última carreira, o meu aumento tá bem aqui, ó, tá vendo que a gente tem aqui 2 pontos baixos dentro do mesmo espacinho da base? Ó a diferença de um ponto baixo sem aumento, que é esse daqui, para essa daqui, que é o aumento, né, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. A gente precisa que deixar esse ponto aqui, que é o segundo ponto do aumento, né? Se a gente tem esses dois aqui como sendo o aumento, esse é o primeiro ponto e esse é o segundo ponto do aumento. Então, o segundo ponto do aumento vai ser o ponto do meio. Então, a partir desse segundo ponto do aumento, a gente conta 4 pontos para a direita. Então, a gente vem aqui e coloca e conta 1, 2, 3 e 4. E aí, bem aqui, a gente vai começar a fazer ponto baixo. Então, o que eu fiz foi identificar aqui na última carreira onde está o meu aumento. Marquei o segundo ponto, né, referente ao aumento, porque a gente sempre, para fazer um aumento, a gente sempre tem 2 pontos. Então, esse daqui é o primeiro, eu marquei aqui o segundo. E a partir dele, né, voltando, indo para o lado direito, eu pulei 4 pontos. Então, aqui, 1, 2, 3... No quarto ponto, eu insiro a minha agulha, que ela também já tá laçado aqui as 3 correntinhas, né? Com a outra perninha que a gente já tinha feito. E aí, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E com esse ponto baixo, a gente já prendeu uma perninha na outra. Agora, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer um aumento bem aqui em cima desse aumento que a gente tem na carreira anterior. Agora, a gente faz 4 pontos baixos ainda aqui na perninha. A gente já fez, né, um ponto baixo para cada ponto da base que a gente tinha na primeira perninha. E aí, agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos em cima das 3 correntinhas que a gente tem aqui. Então, a gente pega aqui uma alcinha da corrente e faz um ponto baixo, vai na próxima correntinha, faz outro ponto baixo, e na próxima e faz outro ponto baixo. Então, a gente fez um ponto baixo para cada uma das correntes que a gente tinha na base. Agora, a gente vai voltar a trabalhar em cima da perninha. Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Aqui, ó, onde tá o marcador, a gente não pega, né? A gente já vai pegar o ponto que tem logo em seguida do marcador. O marcador tá bem aqui. A gente vai pegar aqui o pontinho que tá logo em seguida ao marcador. Então, esse é o ponto do marcador. O próximo vai ser o primeiro ponto que a gente vai fazer ponto baixo dessa carreira. Vão ser 4 pontos no total. Cheguei de novo bem em cima do meu aumento e vou fazer outro aumento. E agora, a gente faz 4 pontos baixos, que vai ser até chegar aqui no marcador, e a gente vai finalizar essa carreira com 26 pontos baixos. A sexta carreira, a gente vai fazer 8 pontos baixos, então a gente começa pegando aqui as alcinhas das correntinhas, né? Então, são 3 correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos baixos aqui nesse espaço. E agora, a gente vai fazer mais 5 pontos baixos. A gente chegou de novo no nosso aumento e bem em cima do aumento a gente faz outro aumento. Agora, a gente vai fazer 12 pontos baixos, então a gente vai vir fazendo ponto baixo até aqui,
Quando chegar aqui, de novo, no segundo ponto do aumento, a gente vai fazer outro aumento. Eu vou fazer os 12 pontos baixos e volto quando chegar aqui na hora de fazer o aumento. Fiz os 12 pontos baixos e bem aqui onde a gente tem um aumento, a gente vai fazer outro aumento em cima. E aí, a gente finaliza essa carreira fazendo mais 4 pontos baixos. A gente finalizou a sexta carreira com 28 pontos baixos e a sétima carreira a gente vai começar fazendo 9 pontos baixos. Cheguei novamente em cima do meu aumento e aí eu vou fazer outro aumento. Agora, a gente faz 13 pontos baixos. Cheguei novamente em cima do meu aumento e aí a gente faz outro aumento. E aí, para finalizar, a gente vai fazer 4 pontos baixos. A gente finalizou a sétima carreira com 30 pontos baixos. A oitava carreira, a gente vai começar fazendo 10 pontos baixos, um aumento em cima do aumento da carreira anterior. Depois, a gente faz 14 pontos baixos, outro aumento. E para finalizar, mais 4 pontos baixos. As próximas 3 carreiras, que vão ser a 9ª, a 10ª e a 11ª, a gente vai trabalhar só ponto baixo. Não vai ter aumento, então vão ser 3 carreiras trabalhando só pontos baixos a volta toda. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras e volto quando finalizar. Esse aqui vai ser o meu último ponto da carreira de número 11, tá? Então, eu fiz a carreira de número 9, 10 e 11 só de pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador para fazer o último ponto da carreira de número 11. E esse ponto a gente já vai fazer com a nova cor, porque a gente vai fazer a troca de cor aqui. Então, eu vou deixar um pedacinho de fio, vou cortar. E agora eu vou usar esse outro tom aqui, que é um fio bem clarinho, é um fio cru, assim, ele não tem cor, né? É a cor natural do fio. E aí, a gente vai fazer esse último ponto, só que em vez de fazer um ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Ó, eu tô apoiando aqui o fio azul e tô apoiando aqui o fio branco, né, o cru. Eu vou segurar os dois juntos aqui atrás, aí eu insiro a minha agulha e puxo o fio cru direto pra laçada que eu já tenho na agulha. Então, esse ponto aqui foi um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos só na alcinha de trás. Eu não vou enumerar essa carreira, né? Eu não vou colocar ela como carreira número 12, por exemplo, não. A gente vai deixar ela como 11B, tá? E aí, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimo, pegando só a alcinha de trás na volta inteira. Até chegar aqui de novo, né? Então, esse ponto aqui foi o primeiro ponto que a gente fez. Então, a gente vai fazer até chegar aqui. Não pode puxar muito, né? Apertar muito esse fio. Pode fazer as laçadas bem frouxinhas, porque senão a peça fica apertada, né? Então, pode ir fazendo com a mão bem levinha. Fiz a volta toda, né? E agora a gente vai começar a carreira de número 12. Aqui atrás, onde a gente tem as duas pontinhas do fio, né? O fio que a gente finalizou azul e o fio que a gente começou cru, a gente pode dar um nozinho. Dá só uma ajustadinha, não puxa muito. E aí, dá um nozinho aqui pra não soltar, né, esse pontinho. Eu também já vou pegar um pouquinho de enchimento e vou colocar aqui nas perninhas. Então, eu peguei aqui uma bolinha, eu vou usar a pinça também pra colocar, né, pra deixar no lugar que eu quero. E aí, eu já vou colocar aqui nas perninhas, porque vai ficar mais fácil enquanto a gente não sobe muita peça e enquanto a gente não começa a fechar. Ó, eu vou apertando bem pra ficar bem estruturadinha, bem direitinho no lugar que eu quero. As próximas 4 carreiras, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Essa carreira, que é a número 12, a gente vai pegar só a alcinha de trás do ponto baixíssimo que a gente tem. Então, a gente vai fazer ela toda fazendo pontos baixos, pegando só a alcinha de trás. Só na carreira número 12, tá? Nas próximas 3 carreiras, né, que é a 13, a 14 e a 15, a gente vai fazer só pontos baixos, só que a gente vai pegar normalmente, aqui nas duas alcinhas do ponto. Então, eu vou fazer essa, né, que é a carreira de número 12, pegando só a alcinha de trás do ponto baixíssimo, e também já vou fazer as próximas 3, né,
que é a 13, a 14 e a 15, pegando normalmente no ponto, igual a gente fez aqui, né, as duas alcinhas. E aí, eu volto quando eu finalizar a carreira de número 15. Então, ó, a gente já tá assim. Quando a gente vai contar as carreiras, a gente começa contando desde aqui de baixo, tá? Então, a gente vem aqui no anelzinho mágico e aí a gente vai subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A última carreira em azul é a 11. A gente não conta esse risquinho aqui do ponto baixíssimo, né? Então, a gente já começa a contar aqui a carreira 12, 13, 14 e 15. Então, eu fiz aqui essas últimas 4 carreiras só de pontos baixos. A carreira de número 16, a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, a gente vai iniciar fazendo 10 pontos baixos. Vamos fazer aqui nos próximos 2 pontos uma diminuição. Então, para fazer a diminuição, a gente vai inserir pegando só a alcinha da frente do primeiro ponto aqui da base, né, do próximo que a gente tem. E a gente vai fazer a mesma coisa já no ponto seguinte. A gente pega só a alcinha da frente, laça o fio, puxa por dentro das 2 laçadas, laça o fio novamente e faz o ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 15 pontos baixos. E nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer novamente uma diminuição. Então, a gente insere pegando só a alcinha da frente e faz a mesma coisa no ponto seguinte. Laça o fio lá de trás, laça novamente e puxa por dentro das 2 laçadas. E aí, a gente finaliza com 3 pontos baixos. A gente finalizou essa carreira com 30 pontos baixos. A carreira de número 17, a gente começa fazendo 10 pontos baixos. Depois, a gente faz uma diminuição. Agora, a gente vai fazer mais 13 pontos baixos. Nos próximos 2 pontos, a segunda diminuição. E aí, para finalizar, mais 3 pontos baixos. A carreira de número 18, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto da base até chegar no marcador. A carreira de número 19, a gente vai começar fazendo 10 pontos baixos. Nos próximos 2 pontos da base, a gente faz uma diminuição. Depois, mais 12 pontos baixos. Outra diminuição. E aí, a gente finaliza fazendo 2 pontos baixos. A carreira de número 20, a gente começa fazendo 10 pontos baixos, uma diminuição, depois 11 pontos baixos, mais uma diminuição, e aí aqui onde está o marcador, é o último ponto, a gente faz um ponto baixo. A gente finalizou a carreira de número 20 com 24 pontos baixos. E a carreira de número 21 vai ser só pontos baixos. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base até chegar ao marcador. A carreira de número 22, a gente vai começar fazendo 10 pontos baixos, uma diminuição, mais 10 pontos baixos. E aí, aqui nos últimos 2 pontos da base, a gente faz uma diminuição. E aí, a gente volta o marcador. A carreira de número 23, a gente vai começar fazendo 9 pontos baixos, uma diminuição, depois 9 pontos baixos. E aqui, para finalizar, a gente vai fazer uma diminuição. Na carreira de número 24, a gente vai começar fazendo 9 pontos baixos. Nos próximos 2 pontos, a gente faz uma diminuição. Depois, a gente vai fazer mais 8 pontos baixos. E aí, aqui, ó, a gente vai fazer a última diminuição. Só que a nossa carreira, ela já vai terminar, tá vendo? Mas não tem problema, a gente tira o marcador de pontos, que tá aqui no meu próximo ponto da base.
E aí, eu vou fazer a minha diminuição nesses próximos 2 pontos. E eu vou voltar o meu marcador de ponto pra cá, pra essa última diminuição que eu fiz. A gente comeu um pontinho da próxima carreira, mas não tem problema, é isso mesmo. A gente finalizou, então, essa carreira, né, a carreira de número 24, com 18 pontos baixos. E agora a gente vai colocar o enchimento aqui na peça. Coloque enchimento suficiente para estruturar a peça, tá? Ela não pode ficar muito molenga. Ela tem que pegar a forma bem bonitinha do desenho, né, que a gente fez aqui do nosso ursinho. E agora o que a gente vai fazer aqui na carreira de número 25 é uma repetição de um ponto baixo e uma diminuição. A gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes no total. E no fim, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. E agora, na última carreira, que é a carreira de número 26, a gente vai fazer só 4 diminuições. Eu nem vou colocar meu marcador de pontos, porque não tem necessidade. Então, eu vou fazer aqui 4 diminuições. Pronto, 4 diminuições, e aí a gente fica com 8 pontos aqui em cima. Eu vou deixar assim com 8 pontos, porque se a gente fizer 6 diminuições, fecha muito essa parte aqui e ela tende a ficar um pouquinho arrebitada assim pra cima. Então, eu acho que assim, com 8 pontos, né, de finalização e não 6, vai ficar melhor o acabamento nesse caso. Se vocês acharem que precisa de mais enchimento, vocês colocam, tá? Pra não ficar faltando enchimento aqui nessa parte. Agora, a gente pode cortar a pontinha aqui do fio, não precisa deixar um fio muito longo, tá? Deixa só um pedacinho suficiente pra gente fazer o arremate. Essa alcinha eu sempre puxo ela aqui pra fora. Vou passar a agulha de tapeçaria aqui na pontinha. Aqui em cima a gente tem 8 pontos baixos, né, na finalização, e a gente precisa ir passando a nossa agulha pegando ponto por ponto, sempre só pela essa alcinha que fica aqui na frente, né, a alcinha que fica pelo lado de fora. Então, o nosso fio tá saindo daqui, a gente já vem aqui no ponto seguinte e faz uma laçada. A gente vai fazer isso em todos os pontos, até chegar aqui de novo, né, onde ele tava saindo. Vão ser 8 pontos no total. Passei, né, dei a laçada nos 8 pontos, aí é só puxar pra finalizar, né, pra fechar esse buraquinho. Eu gosto sempre de dar um nozinho aqui, então eu passo bem aqui no miolinho e depois eu passo novamente a agulha dentro do fio antes de puxar completamente. Depois que eu dei nozinho, eu insiro a minha agulha bem aqui no miolinho e aí eu vou sair aqui com o meu fio num pontinho qualquer, na parte de trás do nosso ursinho, tá? Que é bem aqui onde a gente tem esse degrauzinho de troca de cor. Aproveito para puxar bem aqui, para esse anelzinho mágico invertido, né, que a gente fez, esse anel mágico falso, ele assentar e ficar bem certinho na peça. E aí depois, a gente dá uma apertadinha para a espuminha se ajeitar bem lá dentro, para ficar tudo certinho. E aí depois a gente vai só esconder, passando dentro de alguns fiozinhos o fio para ficar bem preso e não correr o risco de soltar. Então, eu sempre passo a agulha assim, ó, pegando só esse Vzinho da frente. Então, peguei 2 pontinhos aqui. Quando for puxar, não pode puxar muito, então, escondeu aqui, ó, já para. Vou entrar de novo aqui na peça. Saio aqui embaixo num pontinho, né, no espacinho de ponto. A mesma coisa, não puxa muito. E aí, eu vou fazer de novo. Pego mais 2 pontinhos aqui. E agora, a última vez, eu vou jogar lá pra dentro. Pode ser pra qualquer lugar agora, porque a gente só vai esconder e cortar o fio. A gente só vai puxar aqui pra dentro pra poder cortar o fio, ó. Puxou, essa pontinha que sobra a gente corta bem rente. Depois é só dar uma apertadinha que fica tudo escondidinho. Agora a gente vai fazer os bracinhos, que é bem facinho de fazer. Então, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico com 6 pontos baixos, igual a gente fez a perninha. Fiz os 6 pontos baixos dentro do anel mágico, a gente puxa aqui
essa alcinha para ajustar. E agora o que a gente vai fazer é seguir fazendo só pontos baixos até a gente chegar na carreira de número 9. Então, a gente tem aqui a primeira, a gente vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona só de pontos baixos. Vão ser 8 carreiras no total. A minha sugestão é fazer esse primeiro pontinho aqui, que é o primeiro ponto da segunda carreira, solta o fio, puxa bem para apertar, né, para fechar completamente o anel mágico e dá um nozinho aqui. Como esse comecinho, né, é muito pequenininho, apertadinho, eu acho que colocar o marcador de pontos aqui acaba atrapalhando. Então, eu prefiro ir contando mesmo e ir fazendo até chegar ao número de carreiras que eu preciso. Então, eu fiz o primeiro, daí eu vou contando aqui, ó, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto. Então, agora eu já sei que eu finalizei a segunda carreira. Depois que faz a segunda carreira, é bom dar uma dobradinha para ele virar pro lado direito e ficar certinho. E aí, eu vou fazendo isso. Eu vou sempre contando ponto por ponto até eu chegar na carreira de número 9. Eu não vou pôr o marcador, mas se você quiser pôr o marcador, você pode pôr o marcador aqui. Só acho que fica um pouquinho mais difícil de fazer, mas também dá certo. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando eu tiver finalizado, né? Quando eu finalizar a minha carreira de número 9. Vão ser só pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui e volto quando finalizar. Acabei de finalizar a minha nona carreira, vou soltar aqui um pouquinho o ponto pra gente esconder essa alcinha do fio, que é aquele fio de início. Então, eu vou usar a pinça e vou enfiar ele lá pra baixo. Não precisa colocar enchimento no bracinho, tá? Então, do jeito que tá aqui, a gente já vai fechar. Insere a agulha novamente, puxa o fio e essa pontinha aqui do fio, normalmente a gente trabalha com ela aqui pra frente, né? A gente vai jogar ela aqui pra trás. A gente vai dar a volta, tá vendo? Se a gente fosse fazer o crochê normalmente, ela estaria aqui desse jeito. Então, a gente vai pegar ela e trazer ela aqui por trás da nossa agulha. Agora, a gente vem aqui no próximo ponto, pega ele nas duas alcinhas e no ponto de trás também, que é exatamente o ponto que tá saindo aqui o nosso fio. A gente vai fazer 3 pontos baixos fechando agora a peça. Então, a gente vai pegar esse primeiro ponto aqui e o último ponto e fazer um ponto baixo. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa nos 2 pontos do meio. Pega aqui as 2 alcinhas da frente e as 2 alcinhas de trás, faz mais um ponto baixo e aí a gente vai fazer a mesma coisa nos 2 últimos. Então, a gente pega as 2 alcinhas da frente e as 2 de trás e faz outro ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha só para dar um nozinho, deixa mais ou menos uns de 10 a 15 centímetros de fio pra gente fazer a costura e aí aqui é só puxar. A gente vai precisar fazer outro bracinho exatamente igual a esse. O meu já tá aqui prontinho e aí é só repetir o processo para fazer o outro. E agora a gente vai usar de novo o fio azul para fazer as orelhinhas. E vão ser só 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Mais nada. Fiz os meus 6 pontos. Vou deixar uma pontinha aqui de fio pra gente fazer a costura depois. E cortar. Esse fio a gente pode puxar aqui e essa pontinha aqui do anel mágico a gente pode puxar também para ajustar. A gente precisa que ela fique assim, né? Como se fosse meio círculo. Então, a gente ajusta essa pontinha e vai ser desse jeito que a gente vai usar para fazer a orelhinha. Então, a gente precisa fazer mais um anelzinho com 6 pontos baixos para fazer o outro lado da orelhinha. Eu passei um pedacinho de fio marrom na minha agulha. Ele é um pouco mais fino do que o fio que eu tava usando para fazer o amigurumi, ó. A diferença na espessura. Ele é um pouquinho mais fino. Se vocês tiverem um fio marrom ou preto que seja mais fino, eu acho que vai ficar melhor. Se não tiver, não tem problema. Pode usar o mesmo fio, pode até dividir o fio aqui no meio, se quiser. Pode fazer do jeito que vocês acharem melhor.
A gente vai fazer o bordado dos olhinhos e do focinho, tá? Vou usar uns alfinetinhos pra gente fazer a marcação. A gente vai começar fazendo os olhinhos. Olhando aqui de cima, né, da onde a gente fez o fechamento das carreiras, a gente conta 4 carreiras pra baixo. Então, a gente tá aqui, essa é a primeira, né, que tem um anel mágico falso. 1, 2, 3, 4. Entre a quarta e a quinta carreira, vai ser onde a gente vai posicionar os nossos olhos, tá? Então, vai ser bem nesse espacinho aqui, entre a quarta e a quinta carreira. O lado que a gente vai fazer os olhinhos é o lado que a gente tem aqui, né, a troca de cor bem perfeitinha, porque desse lado aqui fica um degrauzinho, tá vendo? Então, esse daqui é o lado de trás. Aqui é o lado da frente. A gente precisa arrumar bem direitinho o nosso amigurumi, bem certinho, e achar o meio dele. Então, vamos lá. O meio do meu amigurumi é mais ou menos aqui assim, ó. Certo? E a gente precisa deixar 2 pontos livres aqui no meio, né? Entre os olhinhos dele. Eu vou fazer o meu bordado do olhinho pegando o ponto aqui pela metade. Tá vendo que aqui a gente tem um ponto baixo? Só que, ó, a gente tem aqui um espacinho de ponto. E aqui do outro lado, outro espacinho de ponto. Opa, aqui, certo? Só que eu vou fazer o meu bordado bem aqui no meio desse ponto. Então, a gente vai deixar 2 pontos livres aqui no meio e mais metade de um para cada lado, né? Na verdade, no fim, vão dar 3 pontos. Eu vou entrar com a minha agulha aqui pela lateral e vou sair aqui onde eu quero começar a fazer o meu bordado. Vou começar fazendo esse ladinho aqui. Então, eu vou tirar o meu alfinete e vou sair com a minha agulha. Bem aqui nesse buraquinho. Tem que deixar sempre uma sobrinha aqui pra gente fazer o arremate depois, né? Pra gente dar um nozinho. Depois que a gente já passou pra cá, o que eu vou fazer é um ponto picô, né? Que chama no bordado. Então, eu vou chegar com a minha agulha bem aqui pertinho, encosto bem aqui pertinho onde tá saindo o meu fio. Dou uma laçada com ele na minha agulha e vou inserir novamente. Quando a gente inserir novamente, a gente não pode inserir exatamente no mesmo buraquinho de ponto, no mesmo espacinho onde a gente tinha começado. A gente pode inserir aqui do ladinho, ó. Tá vendo que a gente tem esses 2 aqui no meio? Aí, eu vou inserir bem aqui do ladinho. E eu já vou sair direto com a minha agulha, aonde eu vou fazer o próximo olhinho. Esse fiozinho aqui tem que estar bem ajustadinho na agulha. E com cuidado, devagar, a gente vai puxando, que o fio vai passar por dentro da voltinha que a gente deu. Então, a gente já tem aqui um olhinho bordado. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa para fazer o outro lado. A gente encosta a nossa agulha bem aqui pertinho, dá uma laçada do fio. Tem que estar bem justinho. E aí, a gente entra num espacinho bem pertinho de onde a gente tinha saído. Eu vou sair aqui na lateral num ponto qualquer. E eu vou puxando devagarzinho. Até formar aqui o nozinho, né? Que vai ser o olhinho. Agora, pra gente marcar onde a gente vai fazer o nosso focinho, eu vou contar 2 carreiras aqui pra baixo, tá? Vai ser bem aqui nesse risquinho que a gente vai começar a fazer o focinho. E aí, pra ter como base, eu vou ter mais ou menos a linha do olho, ó. Eu vou querer que o meu focinho fique exatamente nessa linha aqui do olho. Então, vai ser um aqui e o outro aqui. Tá vendo? Ó, pegando o olhinho aqui mais ou menos um pouquinho pra dentro, eu quero que fique dentro desse espaço aqui o bordado do meu narizinho. Então, é só a gente, se vocês colocarem assim, né, como eu coloquei um alfinete pra gente ter como base, a gente já vai conseguir ver certinho onde a gente vai precisar fazer o nosso bordado, ó.
tá aqui. A gente desce 2 carreiras, então a gente coloca um alfinete aqui pra marcar. E o outro alfinete aqui. Então, meu focinho eu vou bordar nesses 2 lugarzinhos aqui, tá? Bem aqui, vou pegar um ponto inteiro, outro ponto inteiro e esse ponto aqui pela metade. Eu vou deixar 2,5 pontos de distância e 2 carreiras para baixo. Então, a gente vem aqui onde a gente tá saindo com o nosso fio, insere a nossa agulha exatamente no mesmo espacinho e aí eu vou sair aqui no buraquinho de ponto. Posso tirar esse primeiro marcador. Agora, a gente vai passar ele nesse sentido e entrar exatamente onde a gente colocou aqui o próximo alfinete, né? Que tá marcando aonde a gente quer fazer. Já saio de novo aqui do outro lado, no mesmo lugar. E aí, eu vou passar várias vezes. Várias vezes mesmo, sei lá, umas 6, 7 vezes. Até eu achar que o narizinho tá com volume suficiente, tá? Dependendo da espessura do fio, vocês vão ter que passar mais ou menos vezes. Se o fio de vocês for mais grosso, passa menos. Se for mais fino, passa mais. É bom ir sempre arrumando, ó, pra ele ficar bem bonitinho. Então, eu já passei 3 vezes. Agora, é a 4ª vez. Eu sempre posiciono onde eu quero, né, que o meu fio fique. Então, eu tô puxando ele aqui pra cima. Eu acho que essa é a 5ª vez e eu acho que já tá bom. Já vai ser a última, não preciso mais, tá? E aí, na hora que a gente for fazer a última, a gente tem que sair com o nosso fio bem aqui no meio do nariz. No meio mesmo, ó. Pode ser aqui pro lado de cima. Dosem mais ou menos onde vocês acham que é o meio. Um pontinho, né, central aqui no meio do narizinho. Vou arrumar o último pontinho aqui. E aí, eu vou passar ele aqui pra baixo. Só passar mesmo, ele não tá preso em nenhum pontinho, eu só passei ele pra baixo mesmo. E só pra fazer um risquinho, que vai ser bem pequenininho, eu já vou inserir logo aqui na carreira de baixo. Então, da onde a gente tá saindo ali, eu já vou entrar logo aqui na carreira de baixo. E já puxo aqui pra lateral pra sair no mesmo lugar que a gente tinha começado, ó. Bem aqui. E aí, a gente já tem o rostinho dele todo bordado. Aqui, a gente pode dar uma puxadinha de leve, só pra ajustar um pouquinho. Não pode puxar muito, senão vai repuxar todo o nosso bordado. Corta o fio. E aí, a gente vai dar 3 nozinhos aqui e esconder essa pontinha. Dei os 3 nozinhos, que a pontinha da agulha mesmo, a gente pode jogar ele lá pra dentro da peça. Ele fica escondidinho. Entra com a sua agulha num buraquinho de ponto qualquer aqui da lateral. E aí, a gente puxa escondendo essa pontinha. Pode cortar se quiser, né? Depois que esconde o nozinho. Eu gosto de trazer um pouquinho de fibra pra frente do fio, pra não ficar preto aparecendo aqui na frente. Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer é prender os bracinhos. A gente precisa vir aqui na lateral. A gente pega um bracinho, sempre vai ficar posicionado esse nozinho pra trás, tá? Então, a gente vai contar 4 carreiras desde aqui dessa primeira em cru, tá? Então, essa daqui, que é a primeira carreira que a gente tem em cru, é a primeira. Depois a segunda, a terceira e a 4ª. Então, a gente vai começar a posicionar o nosso bracinho bem aqui. Então, essa parte onde tá o nozinho vai ficar entre essa carreira, que é a 4ª, e a 5ª, tá? Então, eu vou colocar aqui um marcador de pontos. E aí, depois, a gente vai gastar mais 2 carreiras pra pôr o outro lado, né? Então, ele vai ficar posicionado assim um pouquinho pra frente.
Se você quiser posicionar de outra forma, você pode. Se quiser pôr pra baixo, façam como quiser, tá? O meu eu vou posicionar assim, ele vai ficar um pouquinho pra frente, desse jeito no corpinho do nosso urso. Então, ele tá aqui, eu contei 4 carreiras, entre a quarta e a quinta tá aqui o meu primeiro pontinho e depois mais 2 pra cima tá aqui um pontinho do meu outro lado. Então, eu vou deixar esse alfinete aqui e vou passar e vou colocar esse outro aqui só pra eu marcar certinho onde eu quero que ele fique, né, pro bracinho não ficar mexendo. E a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. O nozinho a gente vai posicionar para o lado das costas. A gente vai contar 1, 2, 3, 4. Entre a quarta e a quinta, a gente coloca o bracinho bem na lateral. Então, a gente olha bem certinho aqui na lateral, ó, tá vendo a linha que a gente tem aqui de diminuições e de aumento? Tem que ficar bem posicionado nessa linha. Então, ele tá aqui, já prendi com o primeiro alfinete, e aí mais ou menos 2 aqui pra cima, ó, tá vendo que ele tá pegando aqui mais ou menos 2 carreirinhas pra cima? Eu vou colocar outro alfinete. Sempre antes de costurar, é bom dar uma olhadinha pra ver se tá tudo certo. Passei a agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio, então agora é só costurar. Como a gente já marcou certinho onde a gente quer que fique, fica bem facinho. Então, a gente vai passando nos pontos de um lado e do outro, né, o ponto que tiver equivalente, ó. Não tem segredo pra fazer essa costura, é uma costura muito simples. Passei ali. Vou voltar aqui atrás pra laçar esse ponto. Entro aqui no outro. Como a gente só tem 3 pontos baixos aqui, a gente só precisa fazer 3 pontinhos pra prender. Agora que eu cheguei aqui no último, eu já vou inserir aqui e puxar aqui pra trás. E aí, eu saio num buraquinho de ponta aqui das costinhas. Já pode tirar o alfinete. A gente vai repetir a mesma coisa pra fazer o outro lado. Agora que é o último pontinho aqui do outro bracinho, a gente vai sair no mesmo buraquinho de ponto que a gente saiu com o fio do outro lado. E antes de fazer o arremate, é bom a gente dar uma olhadinha se ficou bem posicionados os bracinhos. Aqui atrás a gente pode dar uma puxadinha, não puxa muito, né, pra não repuxar os bracinhos dele. E aí, a gente vai dar 3 nozinhos e esconder a pontinha do fio. Prendi aqui os bracinhos dele só pra gente pôr as orelhinhas, tá? Eu vou passar o meu alfinete aqui na orelhinha pra eu conseguir posicionar bem ela onde eu quero. Então, é só fincar do jeito que vocês acham que conseguirem, né? E aí, a gente vai posicionar a orelhinha desse jeito aqui. E aí, na hora de posicionar ela, a mesma coisa que a gente fez pro bracinho, né? A gente precisa pôr bem certinho aqui onde tem essa lateral, né? Pra ficar bem retinha, no lugar certo. E aí, é só a gente pôr logo abaixo dessa última carreira aqui, que é a carreira que a gente fez o fechamento. A gente pega e coloca ela logo abaixo dessa carreira, né? Pra nossa orelha ficar um pouco mais de ladinho e não tão aqui em cima da cabeça. Já costurei um lado da orelhinha, né? E agora a gente vai costurar junto esse outro lado aqui. Então, ela tem que estar bem posicionada aqui no meio, né, da cabecinha. E aí, basta a gente dar uns 3 pontinhos que ela vai ficar bem presa. Eu fiz aqui o primeiro, o segundo eu gosto de passar mais aqui pro meio. Já vou até tirar meu alfinete. O fio da anel mágico eu deixo sempre aqui pra trás. Dá uma puxadinha aqui onde eu tô prendendo. Entro aqui num outro fiozinho. Vou pegar aqui essa primeira correntinha do anel mágico dos 2 lados só pra finalizar.
Agora a gente entra aqui na peça, né, que é onde a gente vai finalizar o último pontinho. Eu vou sair aqui junto no espacinho de ponta onde eu já deixei o fio do outro lado. Antes de fazer o arremate, é bom conferir se ficou certinho, né? Se ficou posicionado no lugar certo. Esses 2 fiozinhos que estão juntos aqui, a gente vai dar um nozinho e esconder. Depois, eu vou passar esses 2 também aqui pro um buraquinho de ponto e dar um nozinho neles e esconder também. E olha que lindo ficou o nosso ursinho. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Muito facinho, né? É tão facinho de fazer que eu já fiz logo 3 ursinhos. Fiz esse azul aqui no vídeo com vocês, fiz um amarelo e fiz um vermelho. E eles ficam lindos, né? Quando a gente faz uma composição com os 3 e o cestinho com os peixinhos. O cesto e os peixes a gente vai aprender a fazer na semana que vem, tá? O meu ursinho ficou medindo 10 centímetros de comprimento, mas o tamanho dele varia muito de acordo com o material que a gente usa. Então, provavelmente, o de vocês vai dar uma diferencinha aí no tamanho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ative o sininho para receber as novidades. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!